Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade através da aula de número 4, lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica de Jovens, Seguidores de Cristo. O tema é o cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Na aula passada nós falamos sobre a fome que está no mundo, e demos uma ênfase no sentido de que não podemos desprezar os domésticos da fé. Nós temos que cuidar dos nossos e cuidar dos outros também, mas nós não podemos negligenciar os nossos. Então, nesta aula aqui que nós estaremos estudando sobre a pobreza, nós estaremos dando continuidade, né? É uma linha que nós estaremos traçando, e nós vamos expandir um pouco mais o entendimento daquilo que nós começamos a falar na aula anterior. Então, o cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Então, os princípios que foram postos na aula anterior e que serão expostos nessa aula, eles são praticamente os mesmos, ok? Então, o texto para nós iniciarmos é Provérbios 14, 31, que diz: O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Em síntese, diante da desigualdade e da marginalização social, a ação solidária da igreja testifica a relevância da fé cristã diante dos homens e da credibilidade à pregação do evangelho. Então, nessa aula nós temos 3 objetivos, que é conscientizar da importância de cuidar do pobre, entender a relação entre justiça social e profetismo bíblico, conhecer os princípios bíblicos sobre economia e desigualdade social. Vamos então para o quadro. Vamos começar a explanar sobre isso. Se você se lembra, desde o princípio desse trimestre, desse tema da revista, nós temos 3 coisas fundamentais, importantíssimas, que você tem que ter na sua cabeça, no seu coração, no seu entendimento, que tem que estar muito bem claro para você, porque é o princípio para você poder defender a sua fé. Então nós temos 3 elementos, um chamado de criação, o outro chamado de queda e o outro de redenção. Lembrando que todo ataque à fé cristã é feito em um desses 3 elementos que nós chamamos de tríade bíblica: criação, queda e redenção. Então nós temos que ter muito cuidado para que o nosso entendimento seja fundamentado biblicamente, para que possamos dar conta da nossa fé quando nós fomos questionados na escola, faculdade, trabalho, em qualquer lugar. Então você tem que ter esses princípios claros, muito claros, fundamentados dentro de você. Ok? Então, um dos grandes questionamentos que se faz no mundo em relação à fome, à pobreza, à injustiça social é: se Deus é justo, por que Ele permite a injustiça? Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite essa violência exagerada? Por que Deus permite todas essas coisas ruins se Ele é bom? É simples. Deus criou todas as coisas. Criou o mundo. Criou o homem bom. Criou todas as coisas boas. Né? Quando Ele criou o homem, Ele disse: muito bom. Então, Deus criou tudo para ser bom. Porém, quando o homem pecou, né, veio a queda, a morte passou a reinar sobre a vida do homem.
O pecado começou a tomar conta e o homem passou a ter uma natureza pecaminosa. Aquilo que Deus criou para ser bom, por causa do pecado da desobediência do homem, por causa da sua queda, veio e contaminou e mudou os propósitos originais de Deus para a vida do homem e do mundo. Então o pecado passou a entrar na vida do homem e do mundo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que até hoje toda a criação geme por causa do pecado. E o pecado tem suas consequências. Então, mediante a queda, lembra a tríade bíblica? Criação, queda e redenção. Nós explicamos o fator da pobreza no mundo, da fome, da violência, de todas as coisas ruins, por causa da queda, da desobediência do homem. Pois o pecado e a morte passou a reinar sobre a criação de Deus. Então, nós temos aqui, por causa da queda, aquilo que nós chamamos de pobreza e desigualdade social. Ok? Pobreza e desigualdade social. Por causa da desobediência, da queda, Deus criou tudo bom, tudo para ser bom, ok? Porém o homem pecou e as coisas ruins passaram a acontecer. Isso biblicamente está lá explicado. E a única forma de nós podermos, acabar com isso é através da redenção em Cristo Jesus. Então Deus criou tudo para ser bom, o homem pecou, o mal começou a reinar sobre o homem e através da redenção todo o mal será dissipado. Porém existe um plano na Bíblia Sagrada, né? Nós estaremos livres disso, nós, quando eu falo igreja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, mediante o arrebatamento, o rapto da igreja. E mais, um pouco mais para frente, através do reino milenial de Cristo, também nós veremos que isso praticamente acabará. Até que será feito novos céus e nova terra, e isso não mais existirá, o mal não mais existirá. Então existe um propósito e você tem que entender muito bem disso, ok? Então, para nós darmos início à aula, vamos ler alguns textos. Vamos lá para Salmo 37. Salmo 37. Vamos ler alguns textos. Salmo 37, versículo 25, que diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, nunca vi o justo desamparado. O justo pode ser pobre. Nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, ele pode ser pobre, mas por ele ser justo, ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo, por essa redenção que nós temos em Jesus, que nos faz justos, somos justificados pelo seu sangue, pela fé no seu sangue, nós não vamos ter as necessidades de Mateus 6, que Jesus fala lá, como problema para a nossa vida, porque não seremos desamparados e nem mendigaremos o pão. Mas o justo pode ser pobre. Olha que interessante. Aí vamos agora lá para o Salmo 72. 72 no seu versículo 13, que diz assim, compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Ou seja, Deus ele se compadece do pobre, daquele que é afligido, aquele que sofre com as desigualdades sociais, e ele salva a alma dos necessitados. Ou seja, Deus vai salvar até mesmo os pobres, aqueles que são afligidos, perseguidos, discriminados, desde que eles sejam justos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Outro texto, Lucas 16, 20, só para a gente dar início à nossa aula. Lucas 16, 20, que diz, havia um certo mendigo, chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. Olha Jesus falando. Apesar de que nas nossas Bíblias está escrito no título parábola do rico e Lázaro, isso não é uma parábola. Porque quando é parábola, Jesus fala que é parábola. Está escrito lá em Mateus 13, e contou-lhes outra parábola. Eles disse a parábola. Aqui não fala que é uma parábola, é o título que diz. Muito cuidado, o título não faz parte do texto bíblico. Então ele está contando aqui. E ele fala que um homem mendigo migalhava, comia as coisas do chão, do lixo, ele desejava que caía no chão, caísse da mesa para ele poder comer. Ou seja, um estado de extrema pobreza. Extrema pobreza. E esse homem alcançou a salvação. Ele não morreu rico. Ele não morreu fazendo parte da classe C, D, B ou A. Ele morreu em extrema pobreza. Mas ele foi salvo, disse Jesus. Ok? E 1 Timóteo 5,5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dia, em rogos e orações. A gente tem um conceito de viúva na Bíblia, de acordo com os parâmetros dos costumes judaicos antigos, aquela mulher que não tinha condição de se sustentar. Ela perdeu o marido, que era o provedor da casa, e ela entrava num estado de pobreza, porque ela cuidava da casa, ela não cuidava de ganhar o sustento para sustentar a casa. Então, quando a mulher perdia o marido, ela se tornava pobre. E nós vemos isso em alguns textos bíblicos, né? Então, o conceito aqui de viúva é um conceito de pobreza, que precisa de assistência e de cuidado. Por isso que Paulo fala para nós cuidarmos daquelas que são verdadeiramente viúvas, cujas famílias não têm condição de sustentar. Por isso que os diáconos foram instituídos lá em Atos 6 para cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Porque eles tinham que servir à mesa e os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à palavra. Então já tem este conceito bíblico de ajuda social que nós precisamos entender. E algo interessante é que quando nós temos a palavra pobre na Bíblia, nós temos 4 palavras no hebraico que acontecem com grande frequência e temos uma interessante no Novo Testamento. Então nós temos aqui no Antigo Testamento, ok? Nós temos uma palavra chamada Ani, A-N-I, um tiozinho. Nós temos a palavra Dal. Nós temos a palavra Ebion. Ebion, Y, tem um chapeuzinho. E nós temos a palavra Hans. Ok? Então, nós temos que entender o seguinte. Veja bem. A palavra Ani, por exemplo, ela significa aquele que vive do ganho. Do seu ganho de cada dia e é socialmente indefeso, sujeito à opressão. Então esse cara aqui, ele é sujeito à opressão. Ele não tem como se defender. Já a palavra Dal, ela fala daqueles que são aflitos, empobrecidos, que têm os seus meios de subsistência reduzidos. E nós vemos 2 textos onde ela aparece. Um é Levítico 19, 15 e o outro é Amós 2,7. Vamos lá ver? Essa palavra Dal. Então nós temos Levítico 19, 15. Em Levítico 19, 15 diz assim, ó.
Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, Dal. Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, eu não posso ser injusto, favorecendo ao rico e desprezando o pobre. Então, palavra Dal. Nós temos outra palavra aqui, que é o Ebion. Essa palavra Ebion, que significa necessidade. Que fala do necessitado. Então, sujeito à opressão, não fazer injustiça ao pobre, né? Tem seus meios reduzidos, dos necessitados. E o Hans, que significa destituição, são os destituídos. Destituído dos seus direitos básicos. Já no Novo Testamento, nós temos uma palavra que se chama petochos. Petochos. Essa palavra ela já tem uma abrangência interessante, porque ela praticamente assume o significado dessas outras palavras do hebraico. Por exemplo, ela tem o significado, ela é usada para pobre, para miserável, para impotente, né? Nós temos, por exemplo, ó, Mateus 11. Mateus 11. Nós estamos falando de pobreza. Mateus 11, verso 5. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, aos petochós, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha que interessante. Quando ele fala isso, ele não fala que aos pobres é dado pão. Ele fala que aos pobres é anunciada as boas novas de salvação. Palavra petochós, no sentido de pobres. Nós temos aqui em Mateus 26 também. Mateus 26, 9 e 11. Que diz assim, ó. Mateus 26, 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. A mesma palavra. Nós temos Lucas 23. Lucas 23. Vamos lá para Lucas. Lucas 23. É isso? Lucas 23, 1. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Lucas 23. Lucas. Ele botou Lucas 23, 1 aqui. O Lucas 23, 1. Levantando-se toda a multidão o levaram a Pilatos, dando o sentido de que ele era um homem pobre, que não tinha como se defender. E o 11 diz assim: Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-la a Pilatos. Ou seja, eles estavam escarnecendo do justo, daquele que era pobre, eles estavam oprimidos. Então nós temos as palavras do Antigo Testamento, onde aparece o pobre com o sentido de sujeito à opressão, desfavorecido diante de autoridades, o necessitado, o destituído, e a palavra no Novo Testamento englobando todos esses sentidos de pobre, miserável, impotente e assim por diante. Aí nós chegamos numa indagação aqui. O que leva à pobreza? O que leva à pobreza? Eu vou até escrever isso aqui, ó. Vamos lá. O que leva à pobreza? Uma pergunta. O que leva à pobreza? Então, nós temos aqui, ó. Quando eu falo de queda, né, o homem pecou, aí passou a entrar o pecado, a morte, com isso veio todas as maledicências, pobreza e desigualdade. Essa é a causa que nós chamamos de, daqui ó, causa primária. Causa primária.
Aí eu vou te perguntar, o que leva à pobreza? A causa primária é a queda do homem, é o pecado, onde o mal passou a reinar na vida do homem e no mundo, ok? Causa primária. Mas nós temos aquilo que nós chamamos de causa secundária. Ou seja, né? As demais maledicências que vêm fluindo da queda, ok? Então a queda deu origem, aí começou-se ao mal a trabalhar e disso foram fluindo outros malzinhos, vamos assim dizer, né? É como se fosse o fruto e os seus gomos. Então, causa primária é a queda e nós temos a causa secundária. Aí para a causa secundária nós temos alguns itens. Por exemplo, nós temos um sistema judiciário que favorece aos poderosos. Então aqui eu tenho, sistema judiciário que favorece aos poderosos. Ok? Sistema judiciário que favorece aos poderosos. Nós temos também juros altos. Juros altos traz problema. Nós temos também dívidas. Que são as causas secundárias que contribuem para a pobreza e desigualdade social. Temos salários injustos. Salários injustos. Nós temos aqui algo que é estonteante, a preguiça. Preguiça. Então, nós, além de outros, né, nós temos esses itens. E aonde que nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos, por exemplo, esse primeiro item em Levítico 19:15. Nós vamos ler os textos. Os juros altos, eu vejo em Êxodo 22, do 25 ao 27. As dívidas, eu vejo em 2 Reis 4:7. 2 Reis 4:7. Salários injustos, eu vejo em Jeremias 22:13. 22:13. E a preguiça, nós vemos em Provérbios 19:15. E nós vemos também em Eclesiastes 10:18. Ou seja, os fatores que contribuem para a desigualdade social, para a pobreza, eles constam na Bíblia Sagrada. Ou seja, tudo que nós precisamos, até mesmo em termos de economia, de discussões humanitárias, tudo nós temos embasamento bíblico. Por isso que é importante conhecer sobre criação, queda e redenção. Então, qual é a origem de todos os males no mundo? Causa primária, queda, pecado. E dela vem surgindo outras causas secundárias. Então nós vemos que esses fatores contribuem para a pobreza, desigualdade social, contribuem para a fome, contribuem para a violência. Então são princípios que vão se estabelecendo, que vão nos ensinando como que essas coisas más vão se difundindo. E nós precisamos, como cristãos, combatê-las com as nossas armas espirituais e com as nossas atitudes neste mundo. Então vamos lá. O Levítico 19:15. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Vamos folhear a Bíblia. Isso aqui é um estudo. Levítico 19:15. Que diz assim: não fareis injustiça no juízo. Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgará o teu próximo. Então, temos que fazer justiça. É aquele texto que nós lemos. É a palavra dal que aparece aqui. Então, isso é uma causa secundária que contribui. Sistema judiciário que favorece a poderosos. Nós temos aqui em Êxodo 22,
Êxodo 22, do 25 ao 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura, ou seja, juros. Se tomarás em penhor a veste do seu próximo, se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhos restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, os juros altos também, essa prática de juros altos, não só entre uma pessoa e outra, mas no contexto geral de economia, de governo, né? Essa prática de juros altos, ela é antibíblica. E isso contribui para a pobreza e desigualdade social. Nós temos também em 2 Reis 4:7. Abra lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Mas primeiro eu vou ler 1 e o 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, o homem que morreu tinha uma dívida, aquela mulher ficou viúva, se tornou pobre. Lembra quando nós falamos no começo sobre a viúva? Se tornou pobre, não tinha como pagar as suas dívidas e ela apela ao profeta. No verso 7 diz: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Ou seja, para resolver o problema da viúva pobre, só a providência de Deus, só um milagre de Deus. Ok? Então, isso fala das dívidas, que podem nos levar à pobreza e desigualdade social. Nós também temos lá em Jeremias 22:13, falando sobre os salários injustos. Vamos lá. Jeremias 22:13, que diz assim: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho, ou seja, injustiça na hora de pagar os salários, salários baixos, pessoas que vivem quase em situação de escravidão. Isso leva à pobreza e desigualdade. E um fator interessante que nós estudamos muito no trimestre passado, se você ainda não viu, acesse no nosso canal do YouTube a aula sobre a preguiça. Então vamos lá, Provérbios 19:15. Lá em Provérbios 19:15, isso, diz assim: A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. Ou seja, eu não posso ser preguiçoso. Aí lá em Eclesiastes 10:18 diz assim: Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, a preguiça leva-nos à situação de pobreza e desigualdade social. Aí vem aquela pergunta, né? Eu já até respondi isso no começo. A pobreza vai acabar? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não, ela vai continuar. Ela só vai acabar completamente quando o que estiver lá no finalzinho do livro de Apocalipse acontecer. Quando houver novos céus e nova terra, onde não haverá choro, dor e sofrimento, não haverá nada de mal. Nós estaremos com Jesus Cristo na glória. Mas enquanto estivermos aqui, haverá pobreza, haverá pobres. Haverá desigualdade social, e pelo que a Bíblia nos mostra, nos ensina, isso só vai piorar. Nós já estamos vivendo o tempo do fim, né? O trimestre passado fala sobre o tempo para todas as coisas, onde nós aprendemos a contar o nosso tempo para alcançarmos um coração sábio. Ou seja, eu tenho que discernir em qual tempo eu estou vivendo. Então nós estamos vivendo no tempo do fim. Se você não assistiu, assista as aulas do trimestre anterior no nosso canal.
E com isso, com esse tempo do fim, eu sei que o amor de muitos está se esfriando. E a iniquidade está aumentando mais e mais e mais. Ou seja, por causa da queda, o mal está crescendo de forma muito grande. Ou seja, a pobreza, a fome, a violência, a desigualdade social, guerras, rumores de guerras, catástrofes, tudo está crescendo, porque já está chegando o tempo da redenção, o tempo do fim. Então, a pobreza não vai acabar. E Jesus Cristo nos fala sobre isso. Vamos fazer uma leitura lá em Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos 14, versículo 7. Marcos 14, aqui, 7, diz assim: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Então sempre teremos os pobres, até que tudo se consuma e a redenção venha, não só sobre a igreja, mas sobre a humanidade e sobre essa terra que geme com dores de parto. Ok? Então, como sempre vai haver os pobres, pobreza, desigualdade, Deus, pela sua justiça, pelos seus atributos, pelo seu amor, pela sua bondade, Ele nos ensina, nos exorta e nos chama a ter um cuidado permanente para com os pobres. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26 diz assim, ó, Paulo dizendo: porque pareceu bem a Macedônia, a igreja que estava na Macedônia, e a Acaia, a igreja que estava na Acaia, fazerem uma coleta. Olha, veja, interessante, hein? Ele não levantou oferta, ele não pegou os dízimos, eles fizeram uma coleta para os pobres, um fim específico. Fizeram uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, as novas igrejas ali na Ásia, né, a Macedônia, a igreja da Caia, elas fizeram uma coleta para ajudar aos pobres que estavam em Jerusalém. Ou seja, nós temos o dever como cristãos de ajudar aqueles que estão em necessidade. Se nós temos uma condição melhor, nós temos que ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Romanos 15, 26. Nós temos também Gálatas 2, 10. Vamos lá? Vamos ver o que fala em Gálatas 2, 10. Diz assim: recomendando-nos. Vamos ler o 9 para entender o contexto. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ou seja, a igreja primitiva, a base da igreja dos apóstolos ali, que estiveram com Jesus, a liderança da igreja, apoiou a Paulo e a Barnabé e fez uma recomendação a eles nesse trabalho de missões entre os gentios, falando assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, aonde nós estivemos, nós temos que nos lembrar dos pobres. Só que tem algo de interessante que nós temos que tomar cuidado, porque uma coisa é eu ajudar o pobre ou necessitado a ter uma condição digna de vida, a saciar a sua fome, a cuidar ali da questão da comida, da vestimenta, ajudá-lo. Outra coisa eu ajudar uma pessoa que é pobre, porém ela está presa a vícios, a depravações, a coisas terríveis. Porque se eu ajudar essa pessoa que é pobre a sustentar ao seu vício, eu estou ajudando ela a continuar no pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com questão ajuda. Nós temos que fazer, como Paulo disse aqui, com diligência. Ok? Eu não posso ajudar a pessoa a ir para o inferno. Porque quanto mais ela estiver presa no vício, ela está sem salvação.
Quanto mais ela estiver depravada, mais ela está sem salvação. Então, eu tenho sim que ajudar aos pobres, mas não ajudar eles a irem para o inferno. Por isso que Jesus fala, eu fui ungido de Deus para pregar o evangelho aos pobres, ou seja, as boas novas de salvação. E quando nós ajudamos aos pobres, não é só levar comida ou dar um dinheiro. Não, além de ajudar com as necessidades físicas, nós temos que ajudar com as necessidades espirituais, principalmente. E fazer isso com diligência. 1 João 3,17. 1 João 3,17, que diz assim. Quem... Ó, 16 e 17 para ficar bonito. Conhecemos o amor nisto, ou em outra tradução, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, Jesus Cristo, claro. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Ou seja, Deus te prospera, Deus te faz prosperar, Deus te faz ter bens neste mundo, para que você olhe para os seus irmãos. Vejam se eles estão em necessidade. E esses bens que Deus te deu, essa prosperidade que Deus te deu, é para você ajudar ele. Porque você ajudando ao seu irmão, você estará mostrando que o amor de Deus está em você. É isso que ele está falando. Quem, pois, tiver bens do mundo, ou seja, tiver prosperidade, tiver condição de ajudar, vendo o seu irmão necessitado, aí ele fala assim, lhe cerrar o coração, ou seja, eu tapar meus olhos, né? Fechar o coração, não olhar para a necessidade, não ajudar o meu irmão. Como estará nele o amor de Deus? Como estará nele a caridade de Deus? Então, se você está ganhando dinheiro, você está prosperando, olhe para o lado. Porque se você ficar guardando esse dinheiro, você vai amontoar riquezas nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E não estará amontoando tesouros no céu. Então, Deus te prosperou para você contribuir com a obra dele. Deus te prosperou para você ajudar os irmãos necessitados. Olha que interessante, vamos fazer um desenho. Eu vou apagar aqui, porque esse desenho é muito importante. Eu vou fazer ele um pouquinho grande aqui, ok? Para você compreender bem esses princípios bíblicos. Preste atenção nisso, hein? Vou fazer um círculo. Ok? Um círculo. E eu vou fazer algumas fatias nesse círculo. Preste atenção, hein? Ó. Uma fatia, ok? Vou fazer a segunda fatia e uma terceira fatia. Biblicamente falando, essa fatia aqui eu vou chamar de 10%. E eu vou estabelecer as outras, cada uma com 10%. Essas outras podem ser outros valores, mas eu vou usar um princípio judaico de prosperidade, ok? Então, por exemplo, esses primeiros 10% nós chamamos de dízimo. Deixa eu escrever assim. Dízimo. Ok? Esse segundo 10% eu vou chamar de missões. E o terceiro eu vou chamar de ofertas. Que tanto missões como ofertas, né, desses dois caras aqui, eu tenho duas vertentes. Um chama ofertas, né, voluntárias. Ok? E ofertas de sacrifício. Ué, mas qual é a diferença?
Para ficar fácil, para facilitar o nosso entendimento, oferta voluntária é aquela que você dá sem ninguém pedir. Ok? Existem ofertas alçadas, que são levantadas para um determinado fim. Por exemplo, Moisés levantou uma oferta alçada com o povo que estava ali no deserto para a construção do tabernáculo. Então a oferta alçada o povo foi levando, até que Moisés falou, chega, já tem o necessário. Nós vemos isso também com reis, com alguns reis de Israel, quando eles vão reconstruir, reformar o templo, eles levantam ofertas alçadas. Ofertas para um fim específico, onde o povo vai dando, até que aquele fim se alcance, até que o objetivo seja cumprido. A oferta voluntária não, você dá sem ninguém pedir. E a oferta de sacrifício, diferente da oferta voluntária, só para a gente diferenciar, porque ela também você dá sem ninguém pedir, a oferta de sacrifício é aquela que você faz e você nunca mais vai esquecer na sua vida. Você vai no culto, tem a hora da oferta, você põe lá sua oferta. Todo culto você põe a sua oferta, porque a Bíblia diz que eu não posso me apresentar a Deus de mãos vazias, então você dá uma oferta. Que isso não quer dizer que seja de 1, 10, 15, 20, 100, R$1.000, não. É uma oferta. Deus exige que nós não nos apresentemos de mão vazia, Ele não estabelece valor. Muito cuidado. Às vezes o homem estabelece valor, mas Deus não. Deus ele quer um coração voluntário e alegre na hora de ofertar. Então eu tenho a oferta voluntária. E a oferta de sacrifício é aquela que você nunca vai esquecer. Um exemplo é você, em um determinado período, né, Deus tocou no seu coração, você quis fazer uma oferta de sacrifício. Eu espero que você já tenha feito isso na sua vida, ou se você não fez, faça. Porque isso mexe com o mundo espiritual. Quando você faz uma oferta de sacrifício, é assim, você pega praticamente... Você recebeu o seu salário, tira o dízimo, aí você pega os outros 90% e oferta. Isso é uma oferta de sacrifício, você nunca mais vai esquecer na vida, porque a oferta de sacrifício ela dói. E aquilo que dói, nós não esquecemos. Você já viu uma pessoa quando ela é ofendida? Quando você recebe uma ofensa de alguém, você nunca mais vai esquecer que aquela pessoa te ofendeu. Você pode até perdoar essa pessoa, você tem que perdoar, mas você vai se lembrar que ela te ofendeu. Ainda mais se a ofensa for grave. E o perdão está nisso. É eu lembrar que a pessoa me ofendeu, mas eu não ficar com rancor, com a mágoa no coração. É eu liberar o perdão para ela. E eu conviver feliz com isso. Então a oferta de sacrifício é aquela que dói, é aquela que você nunca vai esquecer. Então, eu tenho dízimo 10%, missões e ofertas. Pode ser voluntário e sacrifício. Então, para a obra missionária, eu posso dar uma oferta voluntária, ou eu posso fazer uma oferta de sacrifício. Para a igreja, né, como um todo, eu posso dar uma oferta voluntária, uma oferta de sacrifício. E quando eu falo nesses 3 itens aqui, ok? Deixa eu fazer até um círculo aqui dentro disso. Isso aqui eu não estou dando para homens. Isso aqui é para Deus. Isso aqui é para Deus. Ok? Isso é para Deus. O que sobra? O que sobra? Sobram aqui, ó. Sobram aqui, né? 70% da sua renda. 70% da sua renda. Aí, como que eu vou distribuir esses 70% da sua renda? Que você vai, né, suprir as suas necessidades pessoais. Aí a Bíblia nos ensina que nós temos que cuidar da nossa família. Ó, preste atenção. Isso aqui vamos chamar de hierarquia. Pessoal, necessidades pessoais, família. Aí eu tenho aqui aquilo que eu chamo de domésticos na fé. E eu tenho o resto do mundo. Ok? Tá, mas a Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso. Preste atenção nisso.
No termo de família, nós temos aqui 1 Timóteo 5:8, de doméstico da fé, Gálatas 6:10. E o mundo eu vou ficar com Marcos 14:7. Ok? Então, você tirou o seu dízimo. Você tirou o dízimo, que é a parte de Deus. Contribuiu com missões, porque nós somos chamados para levar essa causa até o fim, até a volta de Jesus Cristo. E contribuiu com as ofertas. Isso aqui é para a manutenção da obra do Senhor na igreja local, com a obra em termos de evangelismo globais, transculturais, e as ofertas também para a manutenção da casa do Senhor, para evangelismos e assim sucessivamente. Essa parte é de Deus. Essa parte é de Deus. Os 10%. Os outros eu botei 10%. Porque de acordo com o princípio judaico, a maioria dos judeus prosperam porque eles dedicam 30% daquilo que eles ganham para Deus. E nós temos também no Antigo Testamento, se nós formos analisar as ofertas, a oferta de primícia, né, o dízimo e as demais ofertas, se fôssemos fazer um cálculo, né, considerando o que estava lá no Antigo Testamento, que foi estabelecido por Deus, porque Deus fala da oferta da primícia, mas ele dá uma quantidade. Então, se fôssemos ver isso, daria aproximadamente os 30% da renda, ok? Então, se você puder fazer isso, glória a Deus, Deus te abençoe, ok? Mas é os 10% do dízimo e os outros eu estabeleci 10% para missões, 10% para ofertas. Sobrou 70%, vamos ver o que nós vamos fazer com 70%? Uma das coisas que se pode fazer com 70% é oferta de sacrifício, dói, tá? Mas se você não for fazer oferta de sacrifício, você vai cuidar das suas necessidades pessoais, né? Você não vai passar fome, não vai morrer, né? E você vai cuidar da sua família, do doméstico na fé e do mundo. Então, uma ordem. Então, vamos lá. Por que eu tenho que cuidar primeiro da minha família? 1 Timóteo 5:8. Diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. E lá em Efésios 2:8 fala, né, que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é algo fundamental para a nossa salvação. Se eu não cuido dos meus, da minha família, eu estou negando a fé, eu não tenho salvação. Então, ó, família, eu tenho que cuidar da minha família. Na próxima ordem, doméstico na fé, Gálatas 6:10, vamos lá? Gálatas 6:10, que diz assim: então, enquanto temos tempo, né, enquanto estivermos nessa terra, não fomos arrebatados, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então eu não posso negar o auxílio à minha família, porque senão eu estou negando a fé, perco a minha salvação. E antes de fazer bem a todos o mundo, eu tenho que me preocupar com os meus. Lembra da aula passada, a ênfase que eu dei nos domésticos na fé? Está aqui, ó, Gálatas 6:10. Mas principalmente aos domésticos na fé. Aí tem gente que quer que a igreja se transforme numa instituição de caridade, de assistência social, para ajudar os pobres, levar comida, mas nunca levou uma cesta básica para a igreja. Tem igrejas que quando chega no dia da ceia, né, o pastor pede para que os irmãos levem uma cesta básica, leve os alimentos que compõem a cesta básica, porque existem irmãos nos nossos meios que são necessitados, que precisam, que estão desempregados. Aí ali se montam, né, as cestas com os alimentos doados e entrega-se para aqueles irmãos, porque eles são justos. E eles não vão mendigar o pão, porque nós vamos cuidar deles. Deus nos dá, lembra que o outro texto? Deus nos dá prosperidade para nós cuidarmos dos nossos, para nós fazermos o bem. Então eu tenho que cuidar dos domésticos na fé. Senão eu estou contrariando o mandamento bíblico.
façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos na fé. Então, se Deus não tocou no seu coração, comece a orar para Deus tocar, porque levar uma cesta básica na igreja, você está ajudando os domésticos na fé. Se preocupar se algum dos irmãos está passando necessidade, se você pode ajudar de alguma forma, você está cumprindo ali um mandamento bíblico, ajudando os domésticos na fé. Então, desses 70%, lembra, 70% sou eu que estou estabelecendo, hein? Pelo amor de Deus. Desses 70% que é o que sobra, você vai cuidar das suas necessidades pessoais, ok? Da sua família. Eu poderia incluir você na família, tá? Mas eu só separei porque, né? Você tem que comer, você tem que fazer todas as coisas, senão você não sobrevive, você não consegue trabalhar, não consegue ter renda. Então, primeiro, cuide da sua família para não negar a fé. Segundo, dos domésticos da fé. E terceiro, do mundo. Vamos ler de novo lá, Marcos 14, 7. Marcos 14, 7 diz assim, ó. Porque sempre tendes o pobre convosco, e podeis fazer-lhe o bem quando quiser. Então, eu tenho uma hierarquia, uma estrutura, cuidar da minha família, doméstico na fé e do mundo, ok? Ah, mas tem pessoas que pegam isso aqui, ó, ajudam a sua família e guarda 50%. Ela está, quando a pessoa faz isso, ela está negligenciando os domésticos na fé e o resto do mundo. Existem cristãos que estão sofrendo perseguições por toda a Ásia, Europa, África, estão sofrendo. Homens são mortos deixando esposas e filhos em situações de pobreza, passando fome. Nós podemos ajudar, existem formas de ajudar, trabalhos como Portas Abertas e outras agências missionárias que fazem essa ajuda espiritual e humanitária. Então, quando nós contribuímos com esses projetos, com essas agências, nós estamos ajudando os domésticos na fé. Eu não posso ser negligente se na sua igreja não tem ninguém passando fome, ninguém desempregado, ninguém precisando de ajuda. Glória a Deus! Então procure outros domésticos da fé, outras igrejas de outros países, ou no seu próprio bairro. Procure ajudar os domésticos na fé, que você vai estar cumprindo o mandamento bíblico. E ajude também, faça o bem a todos, ao mundo, aqueles que estão pobres. Lembrando que você não tem que alimentar o vício deles, você tem que alimentar a eles com o alimento físico e o espiritual. Então, que nós possamos ter esse conceito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo que a igreja tem que ajudar o necessitado, eu estou falando, eu vou tirar o que é de Deus para dar para o homem. Eu não posso, isso aqui é de Deus, é para a obra de Deus. É para a manutenção da casa de Deus. Não, você vai pegar desse outro aqui para ajudar. Ah, mas a igreja tem que se mobilizar. Ok, se você se juntar 2 pessoas, tem mais força do que uma. 10 pessoas tem mais força do que 2. 500 pessoas tem mais força. Mas não queira indagar e usar o que é de Deus para dar ao homem. Você pega do seu e dá ao homem. Não do que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Então nós temos um conceito entre nós cristãos errado, de achar que essa parte que é de Deus tem que ser dada ao homem. Não, isso aqui foi para aquilo que Deus estabeleceu, é para o sustento do sacerdote, é para a manutenção da casa do Senhor, é para alcançar aos necessitados. Ok? Então, do que ficou, do que ficou, eu ajudo. Você pode, você mesmo, começar uma ação com os irmãos da sua igreja, com seus vizinhos que não são crentes, com o pessoal do seu trabalho, mobilizar essas pessoas para elas destinarem um percentual de sua renda para você ajudar aos pobres. Não tem nada, você deve fazer isso. Mas você não pode querer tirar o que é de Deus para dar ao homem. O que é de Deus é de Deus. Não caia naquilo que está no livro do profeta Malaquias, dizendo que você está roubando o que é de Deus. Não, o que é de Deus, entregue a Deus, com coração alegre e voluntário. Mas aquilo que é seu, você vai fazer bem a todos. Primeiramente, as da sua família, aos domésticos na fé e ao mundo. Não posso negligenciar, eu não posso fazer bem aos domésticos da fé e deixar os da minha família com necessidade.
Estou pecando. Eu não posso fazer bem aos do mundo, deixando os domésticos na fé e a minha família em necessidade. Não, eu tenho uma sequência. Eu tenho que primeiro cuidar dos meus, depois dos domésticos na fé, para depois alcançar o mundo. É algo maravilhoso. E isso é bíblico. Olha que lindo. Olha que lindo. Está vendo essa parte que é de Deus? Lá em Mateus 22, quer ver? Ó? Mateus 22, 36 diz que o grande primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Entendeu que o que é de Deus é o de Deus? Ame. Amar não é só palavras, amar é atitude. Entrega, devolva o que é de Deus. E não mexa. Você estará mostrando que está cumprindo o grande primeiro mandamento. Aí ele fala assim, e o outro segundo semelhante a esse, que é Mateus 22, 39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás os da sua família, os domésticos na fé, os do mundo como você ama a você mesmo. Primeiro, amarás a Deus. Primeiro é o que é de Deus. Recebeu o seu salário, primeira coisa que você faz, entrega o que é de Deus. Não fica segurando com você o que é de Deus, não entrega. Então, primeiro o que é de Deus, depois o do próximo. Então, primeiro você demonstra seu amor, seu temor a Deus, entregando aquilo que é de Deus. Depois você demonstra o seu amor ao próximo, ajudando ao próximo. E tem gente que não acredita nessas coisas. Aí você vai lá para Deuteronômio, capítulo 14, só para a gente fechar esse entendimento do que é de Deus. Deuteronômio 14, quer ver? Aqui. Deuteronômio 14, 23. O que eu estou falando? Você ama a Deus, você ama Ele com palavras, pensamentos, com todo o teu entendimento, de corpo, alma e espírito. Você demonstra isso. E esse amor a Deus é visto através do temor que você tem a Ele. Ok? Quando ele fala de todo entendimento, dá um sentido de sabedoria. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que é temer ao Senhor? Deuteronômio 14, 23, que diz assim, ó. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, na igreja, onde você congrega, onde Deus te chamou para congregar, que você vai entregar isso. Não é em qualquer lugar. Então, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome, comerás ou trarás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então ele fala que eu tenho que entregar o dízimo, minhas ofertas, todos os dias, na casa do Senhor, aonde eu congrego, para eu aprender a ser temente a Deus, para cumprir o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então isso está ligado. Então o que é de Deus é de Deus, eu não posso tirar o que é de Deus para dar para os homens. Ok? Mas daquilo que me sobra, daquilo que Deus me deu para eu usufruir, ele fala qual é o destino. Ajudará os seus familiares, os irmãos domésticos na fé, e o restante do mundo, os pobres e necessitados, oprimidos e injustiçados. Ok? Isso está claro para nós? Isso é muito importante você entender isso. Tem um detalhe aqui. Isso é para fechar o segundo item, o primeiro item nosso, que é o cuidar do pobre, tá? O primeiro objetivo da nossa lição. Eu vou abrir aqui em Deuteronômio 6:5, quer ver? Abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio 6:5, tá aqui. Deuteronômio 6, versículo 5, que diz assim, ó, eu estou lendo na Bíblia judaica, ok? Ele diz assim: e ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração,
com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Por que eu estou lendo esse texto? Porque no nosso Mateus 22, 36, quer ver, ó? Vamos lá. Ó, Mateus 22, 36 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Que é Jesus está repetindo aqui o texto de Deuteronômio 6,5. Aí na Bíblia judaica nós temos um outro entendimento da palavra, quando ele fala ali de coração, de pensamento. Ele fala assim, ó, com todo o seu coração, com todo o seu ser, lá ele fala alma, e com todo o seu pensamento lá, que ele fala com toda a sua capacidade. Então Deus, ele te deu capacidade de produzir, de trabalhar, de girar riquezas. Deus te deu capacidades intelectuais, físicas e tudo mais. Deus te deu capacidade para você demonstrar amor a Ele. Então, se Deus te deu capacidade de acumular riquezas, de guardar um dinheirinho, de comprar bens, de prosperar na vida, se Deus te deu essa capacidade, é para você demonstrar amor a Ele. Está na Bíblia. Ok? Ok. Aí, para a gente fechar esse primeiro tópico, né, de conscientização, que nós temos que cuidar dos pobres, porque eles sempre estarão conosco, sempre existirão, até que se cumpra todo o propósito de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos que está no livro de apoio da nossa revista da Escola Dominical. Nós temos um livro de apoio. Se você ainda não conhece, prazer, adquira, que ele contribuirá muito mais para a sua aula, para o conhecimento. Então, eu vou ler alguns textos que ele já botou aqui, o texto, para nós não termos que navegar na Bíblia para ficar mais rápido, né? Que o tempo já está adiantado. Ele fala assim, ó: nós temos que ajudar os necessitados, e isso é uma prática que vai fortalecendo a nossa fé. Nós exercitamos a nossa fé também ajudando os necessitados. Provérbios 22, 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Provérbios 19, 17 agora. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Agora Provérbio 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Êxodo 23, 6 agora. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Tiago 2,5 agora. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E agora, para finalizar, 1 João 3, 17, 18, nós já lemos esse texto, vou repetir. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo item, que fala de justiça social e profetismo bíblico. Para nós entendermos, eu vou ler o texto que está em Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Que diz, Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça do homem. Porque ele faz da verdade mentira, da verdade injustiça. Certo? Ok? Então, ó, nós temos, para nós entendermos essa questão de justiça social, nós temos que entender de onde vem a justiça. E a justiça, ela é um atributo comunicável de Deus. Ok? O homem por si só não pode ser justo, mas através de Jesus Cristo,
através do seu sacrifício, através da operação do Espírito Santo na nossa vida, nós somos justificados. Somos tidos como justos diante de Deus. Ok? Então a justiça é um atributo de Deus. E é um atributo que ele é interno e externo. Como assim? Quando eu falo que a justiça é um atributo interno, é algo que vem em nós e age internamente, é porque eu estou falando que eu tenho que ter uma excelência moral. Então, moralmente falando, eu tenho que ser justo. E isso é interno, eu trabalho internamente em mim. Mas isso tem que se exteriorizar. Como assim? Através da minha conduta, da minha retidão para com o próximo. Então não basta eu ser justo moralmente e não praticar a justiça. Eu tenho que ser justo moralmente e praticar a justiça. E eu vou ler agora um texto que está no livro chamado Teologia Sistemática Pentecostal, onde o autor ele nos dá alguns textos falando sobre esse atributo comunicável da justiça de Deus. Preste atenção. Diz assim, ó, Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Está lá em Salmo 7, 11. Agora em Gênesis 18, 25 diz assim, longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Agora vamos para o Salmo 89, 14, que diz assim, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Agora o Salmo 96, 13, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Isaías 45, 21. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há fora de mim. Então nós vemos aqui os atributos. O atributo incomunicável de Deus chamado justiça. É dali que vem a justiça. Esse é o padrão de justiça. E quando nós falamos de justiça social, nós temos que ter esse padrão em mente. Nós temos que ter esse padrão em nós, interno e externamente, conforme nós falamos aqui. Ok? Eu queria só fazer a leitura. Abra sua Bíblia em Oséias. Isso eu quero que você abra a Bíblia, veja, sinta o cheiro, porque isso é muito importante. Ó, Oséias 10, versículo 12. Preste atenção no que o profeta. Nós estamos falando de justiça social e profetismo bíblico. Então a justiça social, ela tem que estar embasada nesse atributo comunicável de Deus chamado justiça. E olha agora o que Deus fala através do seu profeta, do profetismo bíblico. Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça. Semeai para vós em justiça. Cefai segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então eu tenho que semear em justiça e em misericórdia. É uma ordenança bíblica. Tudo que eu for fazer tem que ser com justiça e misericórdia, ok? Nós temos a justiça na Bíblia como um aspecto social. Então, nós temos isso na revista. Eu vou botar aqui para você também os textos. Aí você pode fazer a leitura depois. Então, a justiça, ó. Justiça como um aspecto social. Ok? Eu tenho o texto de Miqueias 6,8, que fala que tudo que Deus pede de nós é que pratiquemos a justiça, a bondade e sejamos humildes. Pratiquemos a justiça como um aspecto social. Nós temos também Zacarias
7, 9. Nós temos o Salmo 146, do versículo 5 ao 7, onde Deus nos dá o mandamento de praticar a justiça, ok? Outra coisa interessante, vamos para Jeremias 22, 3, que é um texto que consta aí da nossa revista, do livro de apoio. Jeremias 22, versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Então nós somos incitados a praticar a justiça. Ok? E para que nós tenhamos um bom entendimento sobre isso, preste atenção. Vou ler uma expressão que consta tanto da revista como do livro, que diz assim: a função profética sobrepuja a tarefa de transmitir bênçãos da parte de Deus. Ou seja, nós vemos muito nos nossos dias hoje, os profetas, né, profetizando bênção, bênção para a sua vida, bênção, 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 bênção. Mas é muito mais do que isso o profetismo bíblico. O profetismo bíblico, essa função profética que está sobre a igreja hoje, ela envolve também a denúncia do erro e a exortação contra as injustiças. Em outras palavras, o profetismo bíblico é abrangente, pois compreende, além do aspecto eminentemente religioso, também as esferas econômicas e políticas. Ah, mas alguém fala assim, o profeta, a igreja, não pode influenciar o meio político e econômico. Fala isso porque não tem conhecimento bíblico. A igreja não pode sair denunciando o erro do governo. Não tem conhecimento bíblico. Leia o livro de Jonas. Veja que Deus manda Jonas para um outro país, não era nem para a sua nação, porque aquela nação praticava injustiça. E Deus manda Jonas para pregar para eles, e ele se arrepende e alcança a misericórdia de Deus. Livro do profeta Jonas. Porém, passado algumas 2 gerações, mais ou menos, cerca de 130, 150 anos aproximadamente, aquela nação volta ao pecado, volta a cometer injustiça. Aí Deus manda um outro profeta. Deus manda um outro profeta para ir repreender esse povo. Se você lê o profeta Jonas, você vai ver que ele vai, prega contra a injustiça, denuncia o erro, a injustiça, e eles se arrependem. Passado algumas gerações, aquele povo volta ao pecado. Aí Deus levanta um outro profeta para profetizar contra aquela nação, contra o erro do seu governo corrupto, das nações. E ele levanta o profeta Naum. Começa falando assim, capítulo 1, versículo 1. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. No capítulo 2 nós já vemos o cerco e a tomada de Nínive. O profeta profetizando a destruição de Nínive. Então, o profetismo bíblico, ele se manifesta contra a injustiça, contra a opressão do seu governo local como de outras nações. Então não pode ficar calado. Mas nós temos que agir com as armas espirituais também. Porque é Deus que vence as nossas batalhas, não é por nossa força, mérito ou ação. Mas nós temos que agir mediante as armas espirituais que Deus nos deu e o poder da palavra profética que está sobre a igreja nos dias de hoje. Nós lemos aqui no texto que nos fala sobre exortar. Ele fala assim, ó. Envolve também a denúncia do erro e a exortação contra as injustiças. Aí, se nós formos pesquisar, nós temos um texto bíblico que está em
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz assim, ó, falando sobre o dom da profecia, profetismo bíblico. 14:3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aí se nós formos procurar lá no original a palavra grega para exortação, porque existe um entendimento errado no nosso meio sobre exortação, ok? Olha o que diz a palavra exortação. Ela no grego é o paráclesis. Esse substantivo que vem de paracaléu, que é suplicar. Aí ele fala assim, o ato de exortação e encorajamento e consolação. Opa! Exortação não é bater, não é dar pancada. Exortação é encorajar, consolar. Isso é exortação. E se você pegar qualquer dicionário bíblico, olha o que diz, ó, o que vem na Bíblia, atrás, lá no finalzinho, tem concordância, dicionário. Olha o que fala assim, exortar, é aconselhar, animar, encorajar. O verbo exortar, que corresponde ao paracaléu no grego, não tem o sentido de repreender. Então, temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Ok? E para a gente finalizar esse segundo ponto da justiça social e do profetismo bíblico, vamos para o Salmo de número 101. Ok? O Salmo 101, que diz assim, ó. O Salmo 101 nos ensina como que tem que ser o nosso louvor na igreja. A letra é do louvor. Ele nos ensina como que tem que ser a nossa pregação. Quer ver? Ó? Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Ou seja, quando eu estiver cantando a misericórdia e o juízo, eu estou agradando a Deus. Quando eu estiver pregando sobre a misericórdia, o amor e o juízo, estarei agradando a Deus. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ou seja, eu tenho que cantar, pregar a misericórdia e o juízo, o amor e o juízo, até que Deus venha, mas eu tenho que fazer isso com inteligência. Lembra do exortar? É encorajar, aconselhar a pessoa a não errar, a pessoa a acertar. Ok? E entrando no nosso terceiro ponto da lição. Antes de entrar no terceiro ponto, só fazer uma observação que consta aqui no livro. Porque nós estamos falando aqui do papel da igreja, né, sobre a justiça social e o profetismo bíblico, e as pessoas confundem alguns conceitos. Tem algo que se instalou no nosso meio que não tem respaldo nas escrituras, que chama-se de teologia da libertação. E o que é isso? É uma corrente teológica de origem católica que centraliza na pobreza a ênfase do evangelho. E o nosso país foi catequizado, né, pelos franciscanos. Uma corrente católica que faz isso que nós vimos. Centraliza toda a sua ênfase teológica na pobreza. Fala que nós temos que ser pobres, viver como os pobres, miseráveis, né? Só que se eu for pobre e miserável, como que eu vou ajudar minha família? Como que eu vou ajudar os domésticos na fé? Como que eu vou ajudar o resto do mundo? Como que eu vou dar para Deus o que é de Deus? Mas tudo bem. Então ela tem uma ênfase na pobreza, né? O evangelho é centralizado na pobreza e interpreta as escrituras com base no sofrimento do oprimido. Trata-se de uma doutrina revolucionária e humanista, que interpreta as escrituras a partir da ideologia marxista. Tem uma influência ideológica de Marx, comunismo, dando ênfase exagerada à justiça social. ênfase exagerada. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Nós falamos isso no trimestre passado. Ok? Tal teologia não coaduna com a perspectiva ortodoxa cristã. Ou seja, ela vai de desencontro com aquilo que nós cremos. Né? Com o que está na Bíblia Sagrada. Uma vez que compreende o reino de Deus
como sendo um governo eminentemente político no tempo atual. Ou seja, quer que a igreja assuma o governo do mundo, que deve ser conquistado por meio da luta dos pobres contra a opressão. Ok? E assim nós fechamos o segundo item, que é justiça social e profetismo bíblico. Aí nós entramos no terceiro ponto da nossa lição, né, que é conhecer os princípios bíblicos sobre economia e desigualdade social. Ok? Que nós temos que entender o seguinte: a igreja brasileira tem diante de si um enorme desafio social, pois o nosso país que nós vivemos é marcado pela desigualdade social. Ok? E nós temos que entender que o papel da política econômica, do governo, de uma nação, é avaliar os fatores que provocam as distorções sociais e criar leis e mecanismos que possibilitem uma sociedade mais produtiva e justa. O que Deus fez com o povo no deserto? Criou leis, mecanismos que possibilitaram que eles vivessem em sociedade de uma forma produtiva e justa. E o papel do governo, da política nos nossos dias é o mesmo, não mudou. Tanto que os princípios jurídicos se baseiam nos princípios bíblicos. Então, temos que manter isso. Isso não foge. Porém, a Bíblia, além de dar esses princípios jurídicos, ela nos ensina como que ela pode contribuir, né, para melhorar essa questão da pobreza e desigualdade, ou melhor, para amenizar. Que eu lembro que eu falei, vai piorar a situação com o fim dos tempos, que nós já estamos vivendo. Mas temos como nós agir para amenizar. E nós temos que fazer isso porque a Bíblia ensina isso. Então, por exemplo, nós temos que ter um incentivo ao trabalho e repreensão à preguiça. Já falamos sobre isso. Então, por exemplo, na Venezuela, o povo era muito acostumado com Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que. Isso que já chegou ao Brasil. Só que eles já passaram algumas gerações tendo esse subsídio, essa esmola do governo. Aí agora chegou a crise e o governo não deu mais esse dinheiro para o povo. O povo não trabalha. O povo não se capacitou. Então eles estão vivendo na pobreza porque eles foram instruídos a assim viver. Eles estão acostumados com isso. Sendo que na Bíblia, desde a criação do mundo, Deus criou o homem para trabalhar a terra, para cuidar da terra. Então o comunismo, ideologias, vem falando assim, ó, não, você não precisa trabalhar, você não precisa se capacitar, não precisa estudar, não precisa aprender. Eu vou te sustentar com a bolsa isso, com a bolsa aquilo, com a bolsa aquilo. E o homem se torna dependente e ignorante. Só que a Bíblia nos incentiva ao trabalho e repreender a preguiça. Por exemplo, a Bíblia também nos ensina que tem que haver uma limitação da função do governo. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. O que é isso? Para evitar o totalitarismo, para não tolher a liberdade do povo. Ou seja, o governo não pode, ele não pode agir totalmente sobre a vida do povo. O povo tem que ter liberdade, tem que ter seu livre-arbítrio. Tem que ter a liberdade de se expressar, de cultuar. Princípios constitucionais, isso tem que constar. Só que isso tem que valer, tem que estar em ação, não pode estar só no papel. Condenação àqueles que manipulam a economia. A Bíblia dá ênfase a condenar esses. Provérbios 3, 27 e 28. Provérbios 11, 26. Tiago 5, de 1 a 6. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é a proteção da propriedade privada, que está em Êxodo 20, 15 e Atos 5, 4. Porque o governo não pode tirar a liberdade das pessoas, nem ter impedimentos excessivos por parte do governo contra a liberdade. Quando uma nação se torna comunista, ela vem com aquele papo de direitos iguais, todos têm que ter o mesmo salário igual. Você não pode ter propriedade, a propriedade é toda do governo. O governo não pode vir atuar assim na vida das pessoas. E a Bíblia nos ensina a proteção da propriedade privada. A Bíblia também ensina ênfase na liberdade responsável, que é a garantia das liberdades individuais. 1 Coríntios 8 e 9, 1 Coríntios 6 e 12, 1 Coríntios 10 e 23 fala isso. A valorização do espírito
comunitário de ajuda ao próximo. Tudo que nós estamos falando aqui, ó, de ajuda ao próximo, família, doméstico na fé e mundo, tem que ter isso em nós. A integridade cristã nunca é uma ética isolada. Nunca. Ao contrário, a vida íntegra começa quando o cristão desenvolve uma consciência de identidade pessoal dentro de um contexto de comunhão cristã. Ou seja, nós temos que compartilhar. Jesus fala que melhor é dar do que receber. Ok? Então nós temos que entender isso, não esquecendo dessa hierarquia. Lembre-se disso. Isso é muito importante para o seu crescimento espiritual, entender esse círculo. A pior coisa que podemos fazer para o necessitado é negligenciá-lo. Porém, veja, a pior coisa é negligenciar o pobre, o necessitado. A segunda pior coisa é subsidiar, ou seja, ajudá-lo a sobreviver, ignorando a sua própria situação, né? Ou seja, ele está preso ao pecado, eu vou contribuir para que ele continue preso ao pecado. Aquilo que nós já falamos anteriormente. Então, nós como igreja, nós como cristãos, tendo um entendimento bíblico, nós temos que entender o seguinte, ó, para que nós possamos ter uma vida de praticar a justiça, amar ao próximo, né? Que nós possamos ajudar aos necessitados, nós temos que ajudar eles a obter condições de adquirirem autonomia econômica por meio do trabalho, para que eles possam então ganhar o seu próprio pão, ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto, como está escrito em Gênesis 3,19. Então nós temos que ajudar ao pobre a se desenvolver. E é assim que nós combatemos a pobreza e a desigualdade social, e não alimentando ele a continuar na pobreza, preso aos vícios e ao pecado. Então nós temos que atribuir a nossa função de cristão para cumprir os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe, que essa aula possa abrir a sua mente, que você possa extrair daqui princípios que vão te ajudar a caminhar firmes na presença de Deus. Até a próxima aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.